Pessoal, mais uma vez, boa noite. Voltamos hoje com a segunda etapa da nossa palestra, né? Parte 2 aí. Eu vou falar um pouquinho sobre quais são as tecnologias, né, que nós utilizamos para tratar o esgoto, tá? Logicamente, pessoal, que aqui eu vou apresentar, sei lá, talvez 5% das tecnologias disponíveis hoje para tratamento de esgoto, né? Porque são inúmeras tecnologias, tá? Então a gente precisaria de muito mais tempo, nosso tempo é curto, logicamente, né? Precisaria pelo menos um semestre inteiro, né? Ou até mesmo um curso de pós-graduação para a gente falar um pouquinho sobre todos os tipos de tratamento de esgoto que existem hoje no mundo e no Brasil, tá? Então eu vou falar assim das principais, tanto a nível de Brasil quanto a nível de mundo, né? Mundial aí, para tratar o esgoto, tá? Então, falando um pouquinho sobre o tratamento de esgoto ele é dividido geralmente em etapas, né? Então eu tenho várias fases, então ele vai passando de uma etapa para outra, né? Ou seja, o esgoto entra, vai passando pelas etapas, até que sai lá na frente o efluente tratado, vamos assim dizer, né? E logicamente, quanto mais etapas eu tiver, né, mais purificado vai sair esse meu efluente, tá? Então as etapas macro, vamos dizer assim, do tratamento de esgoto são tratamento preliminar, tratamento primário, tratamento secundário e tratamento terciário, tá? O tratamento preliminar é como se fosse como o próprio nome está dizendo, né? Ou seja, o primeiro tratamento ali é o tratamento onde eu quero retirar aquilo que eu não quero que entre para a minha estação de tratamento, ou seja, aquilo que é indesejável entrar para dentro da minha estação de tratamento, tá? Então, por exemplo, né? A gente sabe que no esgoto hoje, né, no esgoto que as pessoas produzem, vem além das fezes, da urina, né, que é o mais comum, mas vem vários tipos de materiais, né? Plásticos, né, panos e outros, infinidade, né? Em São Paulo, por exemplo, muitas vezes para até pedaço de móveis, né? Vários outros tipos de materiais aí vai parar no esgoto, né? Então eu não quero que esses materiais entrem dentro da minha estação de tratamento. Por quê? Porque ele pode entupir uma bomba, ele pode entupir as tubulações e assim por diante. Então, esses materiais que eu não quero que entre para minha estação, eu tiro lá no meu tratamento preliminar. Então, quais são os tipos de tratamento preliminar mais comuns, né? Peneira, grade, caixa de areia, caixa de gordura e medidor de vazão. O medidor de vazão, ele está dentro do tratamento preliminar, porém ele só mede vazão, né? Ou seja, vazão, para quem não sabe ainda, né? Vazão é o quê? É a quantidade de água que entra na minha estação de tratamento de esgoto, né? Em função do determinado tempo, ou seja, o volume por tempo, tá? Aí no tratamento primário, eu tenho os decantadores primários, reatores WASP, depois mais para frente eu vou falar sobre a maioria desses sistemas aqui, né? No tratamento secundário eu tenho lodos ativados, filtros biológicos, filtros aerados e assim por diante, né? E no tratamento terciário, eu tenho processo de filtração, remoção de nutrientes e desinfecção do esgoto, tá? Mais para frente eu vou falar um pouquinho melhor sobre todos esses tratamentos aqui. Mas enfim, é o que eu quero que vocês saibam, né? Que são etapas de tratamento e logicamente que essas etapas, quanto mais eu vou evoluindo nessas etapas aqui, né? Mais o meu efluente vai ficando limpo, tá, pessoal? E logicamente que, né? Dependendo da região, né? Dependendo dos recursos que eu tenho, eu vou construindo mais etapas, tá? No Brasil, 95% dos esgotos que são tratados é a nível secundário, tá? Isso eu falo de efluentes domésticos, ou seja, aquele efluente que a gente produz em casa, tá? Geralmente os efluentes das indústrias, aí a indústria, né, uma indústria ela tem um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de recurso, ela realmente vai até o tratamento terciário, tá? Mas no Brasil, via de regra, a gente vai mais para o tratamento, até o tratamento secundário, né? Que também já ajuda bastante a despoluir os rios aí, né? Bom, aqui são basicamente, né, pessoal, as etapas que eu tenho, né, como eu falei para vocês, são as etapas de tratamento que eu tenho do tratamento de esgoto, né? Então, como eu falei para vocês, eu tenho, né, as grades, a caixa de areia, o medidor de vazão. Esses três aqui nós chamamos de tratamento preliminar, né? Aí depois eu tenho o tratamento primário, como o próprio nome está dizendo, né? Aquilo acho que o preliminar é a primeira etapa mesmo, né? O primário, né, apesar de estar falando como primário, mas ele também, depois do preliminar, né? Ele é a primeira etapa aí, tá? Depois eu tenho o secundário e eu tenho o terciário. E o mais interessante que vocês estão vendo aqui, ó, que todas essas etapas aqui, né, elas geram resíduos, tá? E esse resíduo nós chamamos de lodo. E esse lodo também, ele tem que ser tratado, tá? Ou seja, eu tenho tratamento para esse lodo aqui também. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o lodo, porque o nosso tempo é curto, né? Mas tudo isso aqui gera, né? Ou seja, gera resíduos, tá? E aí nós chamamos de lodo, né?
E aí esse tratamento aqui, depois que eu fiz o tratamento, né, ou ele pode ser lançado no rio, né, corpo d'água, né, ou então ele pode ser utilizado para reuso, que a gente vai falar um pouquinho também no final da nossa palestra aí, tá? E apareceu esse cara aqui, né, ó, estação elevatória, né, estação elevatória de esgotos, né? Por quê, pessoal? Porque muitas vezes, né, eu preciso de bombas, né, ó, a estação, por exemplo, ela tá numa cota acima do meu ponto de captação, tá chegando o esgoto ali num ponto mais baixo do que onde está localizada a minha estação de tratamento. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que instalar bombas para levar o meu esgoto até a minha estação de tratamento de esgoto, tá? Bom, o primeiro tratamento preliminar que nós temos aí é que nós chamamos de caixa de areia, tá, pessoal? Essa caixa de areia é como se fosse um sedimentador. O que é esse sedimentador, né? Ó, aqui vocês estão vendo em planta, tá? Essa figura que eu estou mostrando para vocês aqui. E aqui vocês estão vendo em corte, tá? Como é que funciona? O esgoto vai entrando por essa caixa, como se fosse um canal, né? Uma caixa grande, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Né? E a hora que o esgoto vai entrando aqui, o que vai acontecendo? O esgoto vai acabar passando, né, por essa caixa de areia, e a areia, como ela é mais pesada e essa velocidade de entrada ela é bem baixa, né, ela é controlada, né, a areia vai fazendo o quê? A areia vai se depositando no fundo dessa minha caixa, tá? Então por isso que eu chamo de caixa de areia, né? Ah, professor, mas por que eu tenho que tirar areia, né? Porque, pessoal, a areia ela tem um alto poder de abrasão. Então o que acontece? Se essa areia ela for enviada para a estação de tratamento, ela pode começar a corroer tanto a parede, né, dos meus tanques, né, ou seja, a alvenaria mesmo dos tanques, ou se for um tanque de aço, ela pode começar a corroer pelo efeito da abrasão mesmo, ela pode corroer os rotores das bombas, né, então a bomba ela tem uma alta velocidade ali no rotor, então conforme essa areia vai passando pelo rotor da bomba e ela vai girando muito rápido, né, ela vai tendo esse poder de abrasão, ou seja, ela vai como se fosse corroendo ali, né, esses meus rotores de bomba. Então, por isso que eu tenho que tirar essa areia, né. A gente sabe que no esgoto, né, por exemplo, em regiões litorâneas, né, o pessoal vai lá, né, tomou banho, por exemplo, né, depois de sair da praia, então essa areia vai tudo pro esgoto. Então, realmente, nessas regiões aí, eu tenho que realmente tirar essa minha areia. Então, é isso que nós chamamos de caixa de areia, tá? Bom, essa caixa de areia aqui é uma caixa de areia por gravidade, ou seja, né, só o efeito da gravidade aqui, né, que faz ela justamente a areia sedimentar no fundo, tá? E a limpeza dela é uma limpeza manual, ou seja, né, de tempos em tempos eu paro essa caixa, venho com com um pessoal ali e faço a limpeza dela, tá? Agora, existem outras caixas de areia, isso aqui também é uma caixa de areia, tá, pessoal? Só que o tanque aqui ele é redondo, né, que vocês viram aqui. É um tanque quadrado e esse tanque aqui ele é redondo, tá? Mas o princípio é o mesmo, né? O esgoto entra por cima, a areia vai para o fundo e o esgoto é coletado aqui depois na parte superior, tá? A diferença dessa caixa para a anterior é que essa daqui ela tem um raspador no fundo dela, tá vendo? Esse raspador ele fica girando aqui, né? Ele gira e aí a hora que ela gira ele raspa, né, essa areia do fundo, encaminha para esse canal aqui, né? E esse canal tem uma rosca aqui, ó. Essa rosca ela vai transportando essa minha areia para uma caçamba que fica do lado externo do meu tanque, tá? Mas o princípio é o mesmo. Então, essa nós chamamos de caixa de areia ou desarenadores mecanizados, tá? Bom, aqui são as grades, né? As grades também têm essa função de, como eu falei para vocês anteriormente, de reter essas partículas mais grosseiras, galhos de árvore, plásticos, né, pedaços de móveis e assim por diante. Tudo que é grosseiro, né, essas grades acabam retendo, tá, pessoal? Então eu construo um canal antes de chegar na minha estação de tratamento de esgoto. Nesse canal eu faço a minha grade e aí vai parando aqui, né, esses resíduos aqui vai parando nas minhas grades, tá? Então são grades aí, né? Eu posso ter uma grade em fibra, posso ter em inox, né? Essas grades aqui, ó, essas grades que vocês viram anteriormente, a limpeza dela é manual também. Então conforme o sólido vai parando aqui, né? Eu venho com um rastelo, raspo esse sólido aqui e encaminho para uma caçamba, tá? Essas outras grades aqui, ó, são grades de limpeza automatizada, tá? Então, tá vendo? Isso aqui tem um motor aqui que estou mostrando para vocês. Esse motor ele fica girando, aqui tem um rastelo que fica girando. Conforme esse rastelo gira, né? Ele arrasta esse sólido que ficou parado aqui e encaminha isso para fora do meu sistema de tratamento, tá? Então essas são as grades para tratamento de esgoto, para tirar aquilo que eu não quero que entre lá para a minha estação de tratamento de esgoto, ou seja, os sólidos mais grosseiros aí, tá? Aqui são peneiras
Né, a única diferença entre as grades que eu mostrei anteriormente e as peneiras, que as peneiras elas têm a malha dela, né, ou seja, os buraquinhos ali, né, entre ela é bem menor, ou seja, né, a granulometria né, dessas aberturas é bem menor do que as grades, tá? Vocês estão vendo aqui, né? Ó, dá para ver aqui que a grade, né, ela tem uma abertura grande aqui, né? Ó. Já a peneira, né? Vocês veem que ela tem uma abertura bem pequenininha, tá? Então, realmente, só a gramatura dessa abertura é que diferencia uma grade de uma peneira. Ou seja, quanto mais, né? Quanto menor o sólido aí que eu quero tirar, aí eu vou usar uma grade menor, né? Com espaçamento menor, tá? Bom, aqui outro sistema que está dentro do tratamento preliminar é o que nós chamamos de medidor de vazão, tá, pessoal? Então, esse medidor de vazão, eu preciso conhecer o quanto de esgoto está entrando na minha estação de tratamento de esgoto, certo? Preciso saber, está entrando 1000 litros por hora, né, 1 milhão de litros por hora, então eu instalo alguns dispositivos para medidor de vazão, tá? O primeiro deles é o que chamamos de calha partial, tá? Essa calha aqui, ó, ela é uma calha instalada, e essa calha ela tem um sensor, né? Esse sensor ele é um sensor ultrassônico, tá, pessoal? Então, esse sensor, o que ele faz? Ele mede o nível. Tá vendo aqui, ó, tem dá para vocês verem aqui, ó, tem uma graduação aqui, né, ó. 1, 2, assim por diante, tá? Essa graduação aqui é o nível de água dentro da minha calha, tá? Então, o que acontece? Conforme esse nível de água é medido por esse medidor aqui, eu sei a quantidade de água que está passando nessa minha calha e, consequentemente, eu sei a quantidade de água que está entrando na minha estação de tratamento de esgoto, tá? Então, isso aqui é para a gente medir vazão, que nós chamamos de calha partial, tá? Outro medidor de vazão que eu tenho, né? Ele também é ultrassônico, só que esse daqui, ele é colocado na tubulação, né? Então, eu tenho uma tubulação, né? Ou seja, a tubulação que está entrando na minha estação de tratamento de esgoto. Eu instalo esse equipamento aqui, né? Ele também vai fazer a medição, né? Dessa água que está passando aqui e vai dar um dado aqui, ou seja, de quanto que está entrando de água na minha estação de tratamento de esgoto, tá, pessoal? Então, esse aqui é outro dado importante também, né? Bom, o tratamento preliminar que nós temos aí é o que nós chamamos de caixa de gordura, né? Como a gente sabe, né? A gente, né, faz cozinha na nossa casa, né? Ou então eu tenho um restaurante, né? Esse restaurante libera gordura para o sistema de tratamento de esgoto. Então a gordura eu também não quero que ela entre na minha estação de tratamento de esgoto. Por quê, pessoal? A gordura ela entope tubulação, né? Quem já não teve, né? Alguns já tiveram a experiência aí, né? De ter que limpar a caixa de gordura da residência, ou então ter que limpar a tubulação porque a gordura, né, incrustou ali na tubulação e tampou a tubulação, né? Então, e a gordura também, ela atrapalha no processo de tratamento de esgoto, né? Os micro-organismos ali que são responsáveis pelo tratamento de esgoto, eles não gostam, né, de gordura, vamos assim dizer, tá? Então, realmente, eu tenho que tirar essa gordura antes que ela entre na minha estação de tratamento de esgoto, tá? Então, a caixa de gordura, né, ela é uma das maneiras aí de eu tirar, né, a minha gordura antes de entrar na minha estação de tratamento de esgoto, tá? Então, como que é o funcionamento da caixa de gordura? É muito simples, né? A água entra aqui por cima, como vocês estão vendo, né? E acontece, eu tenho uma divisão aqui, né? Essa divisão faz com que a água vai para baixo, ou seja, eu forço que a minha água desça aqui dentro da minha caixa, tá? E depois ela sobe novamente. Então, esse fato da água descer, o que vai acontecer? A gordura, como ela é mais leve do que a água, ela vai subir, vai ficar parada na parte superior e a água vai continuar seguindo o seu caminho, tá? Então aí esse é o princípio do funcionamento da caixa de gordura, né? Ou seja, essa diferença de densidade aí, né, que faz com que a gordura suba, né? E aí justamente a minha água vai continuar o caminho, né? E a minha gordura vai ficar retida aqui na parte superior, tá? Então, quanto mais eu fizer, né? Mais, tá vendo essa outra caixa aqui, né? Ó, ela tem várias divisões, né? Ó, então ele vai fazendo esse caminho, vai fazendo esse zigue-zague, assim, né? Quanto mais esse caminhar aqui da água, né? Mais esse zigue-zague acontecer, mais efetivo vai ser a minha retirada de gordura, tá? Outro processo também que eu tenho para tirar a remoção de gordura é o que nós chamamos de flotador, tá, pessoal? Esse flotador, como é que funciona? Primeiro, onde ele é aplicado, tá? O flotador é quando eu tenho uma concentração de gordura muito alta. Então, por exemplo, eu estou lá num frigorífico, né? Eu estou numa indústria de óleo, eu estou, né, fazer óleo de soja, por exemplo, né? Eu estou num laticínio onde eu tenho muita concentração de gordura. Essa caixa de gordura aqui, ela não vai ser efetiva, tá? Para tirar a gordura. Então, eu uso esse tipo de sistema aqui, tá? Ele é muito simples, pessoal. Vou tentar explicar aqui o mais simples possível para vocês, mas realmente o funcionamento é simples. Como é que funciona? Ele funciona por ar comprimido, tá? Então o que acontece? Ó, eu tenho um tubo de ar aqui, né? E esse ar ele vai produzir microbolhas, né? Então imaginem só, eu vou pegar e vou injetar
essa microbolha aqui na parte inferior do meu tanque, tá? Então o que acontece? Além de eu injetar essas microbolhas, eu injeto produto químico. Então o que acontece? Essas microbolhas junto com o produto químico vai fazer com que a gordura grude, vamos dizer assim, fique aderida nesta minha bolha pequenininha e mais no meu produto químico. Qual que é a tendência? Essa tendência é que essa gordura junto com a bolha de ar, junto com o meu produto químico, ele vai acabar subindo para a superfície, tá? Então é isso, né? Basicamente, eu injeto muito ar ali, muitas microbolhas, essas microbolhas vão se aderir à gordura, a gordura vai subir, né? E a parte, vamos dizer, limpa, assim, sem gordura, vai ser coletada na parte inferior do meu sistema, tá? Então esse é um processo muito simples aí, mas quando eu tenho uma concentração muito grande de gordura no meu efluente, tá certo, pessoal? Bom, saindo um pouquinho do tratamento preliminar, vamos falar um pouquinho sobre os tratamentos primários, tá? Bom, o primeiro tratamento primário, que é o mais conhecido nosso aí, é o que nós chamamos de fossa, tá? Esse sistema que eu estou mostrando para vocês aqui é um sistema que nós chamamos de sistema de fossa-filtro. Porém, essa fossa aqui, que é o primeiro tratamento, ele é considerado um tratamento primário, né? A brita aqui, ó, o filtro, né? Esse outro aqui, aí já é um tratamento secundário. E o sumidouro aqui, né? É para a gente infiltrar, né, o efluente tratado no meu solo aí, tá? Mas eu queria mostrar primeiro para vocês somente o tratamento primário, tá, pessoal? Esse tratamento primário aqui, né, é um tratamento muito simples, ou seja, o esgoto entra, né, a matéria orgânica, né, ou seja, as fezes, a urina, né, ela vai acabar se depositando no fundo aqui, né, e a minha água limpa, né, parcialmente limpa, né, porque depois ela vai só limpar aqui nessa outra etapa, né, ela acaba saindo nessa outra etapa aqui, ou seja, acaba saindo aqui na parte superior, tá? Então só esse processo dessa matéria orgânica, né, desses sólidos, eles sedimentarem aqui no fundo do meu tanque, né, já é suficiente para retirar parte do meu esgoto aí, tá? Então esse que nós chamamos da sistema de fossa aí, que é muito comum, né, em regiões onde eu não tenho tratamento de esgoto, né? Então, se eu não tenho a estação de tratamento de esgoto, muitas pessoas costumam fazer esse sistema na própria residência aí, tá? Bom, outro tipo de tratamento de esgoto que eu tenho é o que nós chamamos, que é o mais comum aí, que é tratamento primário, nós chamamos de reator UASB, tá? Aqui depois tem toda uma descrição de como funcionam os reatores UASB, né? Vocês podem pausar o vídeo para depois ver, mas eu prefiro explicar todas essas informações aqui na figura, tá, pessoal? Que fica muito mais simples, né? Mas é um sistema também relativamente simples, tá? Como é que funciona esse sistema aqui, ó? O meu esgoto, tá vendo? Tem a entrada aqui, ó. O esgoto ele vai entrar por essa parte aqui, ó. Ele entra, ele vai cair numa como se fosse uma câmara aqui nessa parte inferior. E essa câmara aqui, ele vai direcionar o meu esgoto lá para o fundo do meu tanque, né? Então o esgoto vai fazer exatamente esse caminho aqui, ó. Vai entrar, vai cair nessa câmara, dessa câmara vai jogar lá para o fundo, tá? A hora que o esgoto começa a subir novamente, então ele vai subir, vai passar por aqui, vai subindo, vai subindo, vai subindo, né? E depois vai ser coletado aqui na parte superior, tá? Novamente, né? Lógico que essas câmaras aqui são todas isoladas, tá? Então, pessoal, só do meu esgoto cair aqui embaixo e subir, o que vai acontecer? Na hora que ele vai subindo aqui, nessa região aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter bactérias. Professor, mas de onde vem essas bactérias? Do próprio esgoto, pessoal. Então, aqui mais um mito, né, que muitas pessoas têm. Muitas pessoas acham que o tratamento de esgoto, ele se decorre, ou seja, de um processo físico-químico, ou seja, eu vou colocar um produto químico lá e vai fazer. Não. Né, a maioria dos tratamentos hoje de esgoto que existe no Brasil e no mundo, ele é feito por processos biológicos, ou seja, as próprias bactérias que vêm no esgoto, ou seja, nas fezes, na urina, elas são responsáveis por decompor o esgoto, tá? Logicamente que eu faço isso em um processo controlado, né? Ou seja, eu crio condições para que essa decomposição acabe ocorrendo, tá? Então, voltando aqui, então meu esgoto vem aqui, né? Sobe, a hora que ele sobe, que ele vai encontrar as bactérias que estão, né, juntas no esgoto. Essas bactérias elas vão começar a decompor esse esgoto, né? Depois que elas decomporam parte desse esgoto, a parte líquida dele vai acabar caindo aqui e vai para ir para a próxima etapa, que seria o tratamento secundário, tá? Então esse reator aqui é um reator UASB, tá? É o nome desse reator aqui.
Esse sistema aqui é um sistema anaeróbio, ou seja, a decomposição da matéria orgânica, né, ou seja, os micro-organismos ali, as bactérias que são responsáveis por digerir, decompor os poluentes, elas não precisam de oxigênio para poder se desenvolver. Por isso que a gente chama de um sistema anaeróbio, tá? Então esse é o nosso reator WASB, que também é considerado um tratamento primário, né? Lembrando, né, pessoal, eu estou evoluindo aí nas etapas, né? Primeiro eu falei do tratamento preliminar, agora estou falando do tratamento primário, depois a gente vai ver quais são os tipos de tratamento secundário que existem, tá? Bom, outro tipo de tratamento primário também que existe é o que nós chamamos de decantador primário, tá? Aqui também tem toda uma descrição desse tratamento, mas basicamente a figura ela diz muito mais pra gente, né? Então como é que funciona esse decantador primário, tá, pessoal? Ó, esse decantador primário são grandes tanques, né? Tá vendo? São tanques redondos aqui, né? São tanques que podem chegar até 30 metros de diâmetro, só para vocês terem uma ideia, né? E como é que funciona, tá? O esgoto, ó, ele entra por esse tubo aqui central, ó. Então imagina que ele tá vindo lá passou pelo gradeamento, passou pela caixa de areia e ele vem por baixo da terra, que vem por baixo aqui, né? E entra aqui, ó, entra por baixo aqui nesse tubo central aqui. Quando ele entrou nesse tubo central, ele vai começar a jorrar, vamos dizer aqui nessa parte superior, tá? O que acontece? A hora que o esgoto começa a jorrar aqui, o sólido mais grosseiro, o sólido mais pesado, ele vai para o fundo do tanque, né? E o sólido, vamos dizer, né, a água, vamos dizer, depois que for retirada desses sólidos, ela vai ficar na parte superior. Aí na parte superior eu tenho umas canaletas laterais aqui, ó, né? E essa canaleta lateral vai coletar essa parte da água, vamos dizer assim, com essa retirada de sólidos que aconteceu, tá? Então, o lodo, né, ou seja, os sólidos vai para o fundo e a água vai para cima, e aí essa água depois vai para o tratamento secundário, né? Continua para o tratamento secundário, tá? Esse lodo que sedimentou aqui no fundo, né? Ele é raspado, tá vendo esse sistema que vocês estão vendo aqui, né? Ele fica girando aqui, né? Nesse decantador, ele vai raspando esse lodo, né? E vai levando para esse tubo central aqui, e depois esse lodo ele vai ser descartado em outro local, tá? Então esse aqui é o tratamento primário. Professor, mas como que se dá o tratamento, né? Pela deposição do esgoto no fundo do tanque, ou seja, só esse fato de depositar um pouco desse lodo, desses sólidos no fundo do tanque, já retira um pouco dos meus poluentes que eu tenho ali no esgoto, tá bom? Então esse que nós chamamos de tratamento primário. Bom, falando um pouquinho agora dos tratamentos secundários, o principal tratamento secundário que eu vou mostrar para vocês aqui hoje é o que nós chamamos de lodos ativados, né? Como é que funciona esse processo de lodos ativados? Mais uma vez eu vou para a figurinha, né, do processo, né? Tem toda a explicação aqui para vocês, né? Para vocês pausarem o vídeo, mas a figurinha vai mostrar muito mais para a gente, tá? Como é que funciona, tá? Eu vou direto para a figura aqui, né? Então vocês imaginem só. Primeiro eu passei pela peneira, passei pelo gradeamento, passei pela caixa de gordura, né? Por todos aqueles processos, passei pelo tratamento primário, que pode ser tanto o reator WASB, quanto pode ser o decantador primário, e agora eu vim para o tratamento secundário, que nós chamamos de lodos ativados, tá? Como é que funciona, pessoal? Ó, eu saí lá do meu tratamento primário, né? Eu vim aqui agora e entrei no meu tratamento secundário, que é esse tanque aqui. Nesse tanque aqui, eu tenho difusores de ar. O que são difusores de ar? Como se fossem alguns elementos que vão injetar ar no meu sistema. E esse ar, junto com as bactérias que tem ali, é que justamente vão fazer com que o meu efluente vá se decompondo, ou seja, eu vou decompondo o meu efluente através da aeração, ou seja, o ar que eu vou jogar ali dentro vai servir para as bactérias como vamos dizer, energia, né? Ou seja, para elas poderem fazer o metabolismo delas, né? Ou seja, para decompor esse esgoto, e as próprias bactérias que estão ali, né, nesse tanque aeróbio, é que vai fazer também essa decomposição dessa matéria orgânica, tá? Então, vocês imaginem só, né? O ar, juntamente com as bactérias que eu tenho ali, elas vão, né, se juntando ali com aquele meu esgoto, né, e aí vão fazendo essa decomposição dessa matéria orgânica aqui, tá? Então isso aqui vai ficar aerando, né, vai ficar injetando ar, vai ficar misturando ali, né, por um tempo, né? Depois passou por esse tempo aqui, né? Isso aqui vai para um decantador secundário, né? Então lembra que tem o decantador primário, é que tem o decantador secundário. Por quê, pessoal? Porque aqui ainda eu vou sair com bastante sólidos, né? Vai ter muitos sólidos ainda, aqueles sólidos nas bactérias mortas, muita coisa ali. Então esses sólidos eles não podem ser jogados no meio ambiente. Então eu venho aqui para um segundo tanque, né? E esse segundo tanque aqui,
o lodo vai novamente para o fundo, tá vendo aqui, ó, o lodo vai representando aqui para o fundo, né? O lodo vai para o fundo e a água clarificada, ou seja, a água limpa, eu coleto na parte superior do meu tanque, tá? Professor, mas por que chama lodos ativados? Porque é o seguinte, pessoal, vamos imaginar o seguinte, ó, nesse tanque aqui, eu estou entrando com esgoto, né, passou pelo tratamento primário, só que ainda tem bastante poluente no meu esgoto, tá? Então essas bactérias aqui, elas se alimentam do quê? Elas se alimentam do esgoto. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, que eu tenho muita comida ali para as bactérias, né? Eu tenho muitos poluentes para elas comerem, tá? Quando eu saio desse tanque aqui, vou para esse outro tanque aqui, né? Aqui tem pouca bactéria, por quê? Porque elas já comeram tudo aqui, né? Eu jogo para esse outro tanque aqui eu tenho pouco alimento, porque os poluentes já foram tirados aqui, tá? Então essas bactérias que estão aqui, ó, elas estavam acostumadas a comer muito alimento aqui, agora elas vão fazer o quê? Elas vão comer pouco aqui, porque vai ter pouco alimento para elas comerem. Então elas ficam extremamente estressadas, tá? A palavra é essa mesmo, tá, pessoal? Eu faço com que elas fiquem estressadas ao limite, ou seja, eu tiro a comida delas, ou seja, imagina só, você está acostumado a comer muito, de repente você tira a sua comida, você fica muito estressado. Quando essas bactérias estão extremamente estressadas, o que eu faço? Eu retorno, tem um sisteminha aqui, uma bomba que retorna essas bactérias para o meu tanque de aeração novamente. Então vocês imaginem só, essas bactérias que estão lá com muita vontade de comer, quando elas chegam aqui, elas chegam com muito mais vontade e elas aceleram o processo de tratamento, tá? Então por isso que eu chamo de lodo ativado. Por quê? Porque esse lodo aqui ele estava inativo, o lodo se entende-se por bactéria, eu retorno essas bactérias lá para o meu sistema, e aí sim, eu tenho aí um tratamento mais efetivo, ou seja, as bactérias vão voltar com mais vontade nesse sistema aí. Por isso que eu chamo de lodos ativados, tá? Então aqui, ó, só algumas figuras, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um tanque, né? Esse tanque que eu mostrei aqui na figura, né? Ele está representado aqui, né? Ó. Aqui embaixo eu tenho os difusores de ar, ou seja, são peças que eu coloco lá no meu tanque para injetar ar. E aqui, ó, como vocês estão vendo, né? Ó, está aerando, ou seja, o sistema fica ali borbulhando com oxigênio para quê? Para fazer esse meu processo de tratamento, tá? E aqui também, ó, eu tenho aeradores, só que esses aeradores, em vez de eles estar no fundo do tanque, eles estão na parte superior do meu tanque, mas o princípio é o mesmo, né? Eu estou aerando aqui meu tanque, tá? Então esse é o que eu chamo de lodos ativados aí, tá, pessoal? Bom, e aí o que acontece? Nós temos a evolução tecnológica, né? E com o passar do tempo, tiveram algumas evoluções tecnológicas nessa área de tratamento de esgoto. E todas as evoluções, elas partiram como princípio esse processo aqui de lodos ativados, né? O lodos ativados, só para vocês terem uma ideia, é utilizado em quase 100% dos países no mundo hoje, tá? Como processo de tratamento de esgoto. É um processo altamente com alta performance, né? O effluent, só para vocês terem uma ideia, depois que passa um processo desse aqui, pode chegar até 98% de pureza, né? Ou seja, tira 98% dos poluentes presentes no esgoto. Então é altamente eficiente. Só que acontece, pessoal, hoje eu tenho problema de área, né? Ou seja, eu não tenho área para construir grandes estações de tratamento de esgoto. Aí aconteceu o quê? Evoluiu a tecnologia, tá? É o que eu vou mostrar aqui para vocês nesse processo que nós chamamos de reator biológico de leito móvel, tá? Como que funciona esse processo? Eu vou mais uma vez para a figura, né? Que vocês podem, né, dar um pause aqui para ver, né? Como é que funciona, tá? Mas eu vou mais para a figurinha aqui, né? Ó. Como é que funciona, pessoal, esse processo, tá? Ó, na verdade, ele é um lodos ativados também. Porém, pessoal, o que eu faço nesse meu tanque? Em vez de eu só colocar oxigênio, como vocês viram lá, eu coloco umas pecinhas plásticas, tá? Só vou adiantar um pouquinho aqui para vocês. Essas pecinhas são essas pecinhas que vocês estão vendo aqui, ó. Como se fosse um pequeno bob, né, de cabelo, uma pecinha plástica, né? E qual que é a característica dessa pecinha plástica? Ela tem uma alta área superficial. O que seria uma alta área superficial? Ela tem uma área, se eu planificar essa área dessa minha peça, pelo volume dela, vai dar uma área muito grande, tá? Só para vocês terem uma ideia, tem umas pecinhas dessa aqui que tem 600 metros quadrados de área por metro cúbico de material, tá? Então, ou seja, num metro cúbico desse material, eu tenho 600 metros quadrados de área superficial, tá? Ou seja, de área, né? Tá? Qual que é o grande segredo dessa tecnologia, né? Essa pecinha aqui, ó, ela vai servir como casinha, vamos dizer assim, falando bem simples, né? Casinha das bactérias. Por quê, pessoal? As bactérias elas vão se aderir a esse material aqui.
tá? Então, o que acontece? Como essas bactérias vão se aderir a esse material, eu vou conseguir controlar muito mais bactérias, ou seja, eu vou conseguir colocar muito mais bactérias dentro do meu tanque de aeração, ou seja, naquele tanque aeróbio lá, ele vai ter muito mais bactérias. Por quê? Porque eu vou ter muito mais área para essas bactérias poderem se fixar, tá? E aí, quanto mais área eu tenho, mais bactérias eu vou conseguir colocar no meu tanque e, consequentemente, mais esgoto eu vou conseguir tratar pela mesma quantidade de área, tá? Então esse é o grande segredo dessa tecnologia, né? Eu coloco esses materiais ali, né, no meu tanque, aumento a quantidade de área disponível para as bactérias, consequentemente eu aumento a quantidade de bactérias ali e mais esgoto eu consigo tratar com esse sistema, tá? Então esse realmente é o nosso, que nós chamamos de reator biológico de leito móvel. Por que leito móvel, pessoal? Porque essas bactérias elas ficam se movendo ali dentro do meu tanque, tá? Então realmente essa é uma tecnologia nova aí, né? Vem a partir dos anos 2000 aí que vem sendo utilizada essa tecnologia aí para tratamento de esgoto, tá? Então aqui só para vocês terem uma ideia, né? Um tanque com essas peças aí, né? Aqui também um tanque com essas pecinhas dentro, né? Ó, só para vocês conhecerem um pouco aí, tá certo? E aqui é outro tipo de tratamento também, né? Bom, e aí só para a gente, né, finalizar um pouco dessa parte do tratamento secundário aí, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês do decantador secundário, mas eu já falei anteriormente lá nos outros ativados, né? O decantador secundário também é um tratamento secundário e ele é utilizado justamente para tirar, né? Vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu mostrar, voltar aqui para vocês, né? Estão vendo que esse esgoto aqui, ele tá com muitos sólidos ainda, né? Apesar dele estar aqui tratando aqui dentro, né? Ele vai sair com muita quantidade de sólidos muito grande aqui ainda, tá? Então eu preciso tirar esses sólidos, né? Para depois jogar isso para o meio ambiente, tá? Então eu uso o que? Eu uso esse decantador secundário aqui, que é nada mais que um tanque também, né? Onde o lodo vai ser depositado no fundo, né? E a parte clarificada do meu esgoto aí, né? Ele vai estar na parte superior e vai ser depois levada para ser utilizado aí no meio ambiente, tá? Então isso aí é o decantador secundário, que é para tirar aqueles sólidos que realmente são utilizados aí, né? No tratamento de esgoto, né? Ou seja, que eu saio do tratamento secundário, né? Eu retiro esses sólidos, aí sim ele está apto a ser jogado na natureza, tá, pessoal? Bom, finalizando essa segunda parte, né? Logicamente que depois tem os tratamentos terciários, mas como no Brasil, né, e na maioria dos países aí do mundo, a gente só tem a nível secundário, o nosso tempo também é um pouco curto, né? Mas numa próxima oportunidade a gente pode falar um pouquinho sobre o tratamento terciário. Então a nossa segunda parte vai terminar aqui, né? Mas depois disso eu tenho o tratamento terciário, tá, pessoal? Ou seja, né, vamos imaginar que eu preciso tirar um composto, né, muito específico. Por exemplo, hoje em dia a gente tem, né, compostos químicos, né? Posso ter, né, remédios na água, drogas, algumas drogas lícitas ou ilícitas na água, eu queira tirar esses compostos da água, né? Eu uso um tratamento terciário, que é um tratamento mais evoluído, ou seja, mais sofisticado, para poder tratar esse meu efluente, tá? Mas como o nosso tempo aqui é um pouco curto, né? Então eu vou finalizar essa parte dos tratamentos aqui na parte secundária, né? E mais para frente, né, numa outra oportunidade eu falo um pouquinho sobre o tratamento terciário, tá? E aí na nossa terceira parte aí, eu vou falar, para a gente finalizar a nossa palestra de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a questão do reuso de água, tá? Então nós voltamos aí com a nossa terceira e última parte da nossa palestra em breve. Até mais, pessoal.